Depois, no século XIX, a partir da primeira metade do século XIX, nós temos o estilo eclético, que também tem muitos representantes na cidade. E, sem dúvida alguma, o ecletismo ele fica mais marcado, fica mais caracterizado quando já no final do século XIX, início do século XX, principalmente com as reformas de Pereira Passo, nós fazemos, o Rio de Janeiro faz toda uma remodelação. Existiu efetivamente um estilo arquitetônico escolhido para dar essa nova cara ao Rio de Janeiro. Então essa nova cara do Rio de Janeiro ela vai ser eclética. E o ecletismo ele tem uma característica bastante interessante, que enquanto alguns não consideram o ecletismo enquanto estilo arquitetônico pela mistura que ele faz de elementos de diversos outros estilos, vai ter uma corrente que vai falar justamente o contrário. Ele não é uma bagunça, ele não é cópia, não. Ele é uma reordenação proposital de diversos pontos, diversos ícones de vários estilos diferentes. Então, se existe uma coluna que representa um determinado estilo arquitetônico, vai se pegar essa coluna e colocar na construção. Se existe um tipo de janela, um tipo de escadaria, um tipo de frontão, então todos esses elementos bastante significativos, talvez os mais importantes de vários estilos arquitetônicos que vieram anteriormente, eles vão se encontrar e se combinar no ecletismo. É por isso que a gente tem vários prédios que muitas vezes possuem características muito marcantes, que você pode olhar e falar, não, tá com um frontão dessa forma, tem coluna, então ele é neoclássico. Mas quando você vai ver, na verdade, ele não é neoclássico, ele é eclético. Justamente porque o eclético ele pode ter uma predominância maior de algum estilo específico, mas a proposta do ecletismo é justamente não se prender, é tentar combinar e harmonizar meio que tudo que deu certo em outros estilos arquitetônicos. E sempre fazer isso com a ideia de beleza. Então o belo nesse período das reformas urbanas, o belo vai ser representado pelo ecletismo. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele é um ícone eclético, e ele está dialogando justamente com mais uma das fases do que a gente chama das grandes reformas urbanas, que aconteceram na cidade desde o final do 19 até o início do século 20. Ele foi inaugurado em 1909 e a inspiração para a arquitetura dele, para o projeto dele, vai ser do Teatro de Paris, do Ópera de Paris. Então, o municipal, ele é por si só grandiosíssimo. A função do municipal é justamente você pensar que nesse período, o que essas reformas urbanas estavam querendo dizer? A gente tinha o caráter de higienização da cidade, de melhorias mais básicas e mais internas, mas ele também essas reformas também tiveram uma característica de como a gente pode impressionar o mundo, o que a gente vai mostrar para o mundo, o que é o Rio de Janeiro. Inclusive daí que surge o termo Paris nos trópicos. Então a inspiração para as reformas como um todo vão ser francesas e o municipal ele vai coroar justamente essa questão. E o Teatro Municipal vai ser a casa da ópera, ele vai ser a casa dos balés, ele vai ser a casa dos grandes espetáculos teatrais da elite. Justamente fazendo uma diferenciação clara do que vai ser o teatro sério, do que vai ser a arte séria, a arte erudita, a arte polida da arte popular, que você já quer afastar. A gente está falando de um período do teatro de revista, a gente está falando de um período que a dança, por exemplo, o balé clássico, ele vai estar efervescendo no Brasil. Então você cria uma localidade à altura da arte erudita, justamente para fazer aquele distanciamento desses outros tipos de arte que não seriam interessantes para a elite, que não seriam polidos, que não seriam grandiosos. Então o Teatro Municipal ele acaba sendo a representação física dessa divisão, dessa proposta do o que é o belo, o que é arte de verdade, o que é arte séria. Então ele vai representar tudo isso já. E aí quem conhece o Teatro Municipal, acredito que todo mundo, você chega na Cinelândia, você sai do metrô, você vira numa rua, você dá de cara com ele, é impactante a construção, é grandioso, e é uma característica, um prédio característico do ecletismo, você olha para ele e você consegue identificar diversos elementos dialogando ali e formando aquela grandiosidade. A Biblioteca Nacional vem para cá juntamente com a família real, em 1808. Naquela pressa de sair fugindo de Napoleão,
pegou-se o que era mais importante. E naquele momento, o livro era uma coisa importante, que deveria ser até hoje, mas naquele momento, livro é uma coisa importante, tanto é que nós temos primeiras edições de livros raríssimos, né? Porque depois que a família real foi embora, a Biblioteca Nacional ficou aqui. Ah, mas por que nós temos duas bibliotecas nacionais, William? Porque tamanha é a importância da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que quando a capital foi para Brasília, cogitou-se levar também toda essa documentação e livros para Brasília, mas conseguiu que ficasse no Rio de Janeiro. Então hoje a gente tem uma Biblioteca Nacional em Brasília e nós temos uma no Rio de Janeiro, essa do Rio de Janeiro sendo efetivamente a mais antiga, sendo efetivamente a que guarda essa coleção dos livros que vieram, grande parte deles, que vieram junto com a família real. O estilo, como eu falei para vocês, é eclético, né? E é construído esse prédio justamente no momento da abertura da Avenida Central. Ele, juntamente com o Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal, formam um triângulo ali, muito próximo um do outro, de três belas obras de arte, posso dizer dessa forma, da arquitetura eclética no Rio de Janeiro. Uma curiosidade, inclusive, da Biblioteca Nacional, né, que quando a família real vem para cá, há um navio exclusivo para esses livros. Imaginem vocês o cuidado que se tem, o valor inestimável dessa coleção, que ao você pensar em fugir das tropas de Napoleão, você pega os livros, você embarca os livros com um cuidado extremamente grande.